A China tinha um plano sinistro para destruir todos os negócios nos Estados Unidos da América, mas ele foi frustrado ontem à noite. Nas últimas semanas, enquanto o Partido Comunista Chinês negociava um acordo comercial com os Estados Unidos da América, secretamente chantageava outros países para que não exportassem mercadorias aos Estados Unidos. Só sabemos disso porque um desses países compartilhou as cartas de chantagem com o governo Trump. Segundo essa carta, a China planejava destruir todos os negócios americanos em 1º de novembro de 2025. A questão assustadora é: por que a China acredita que pode tentar isso? Bem, a resposta está no monopólio insano deles sobre um setor crítico que já foi dominado pelos Estados Unidos. Veja, sistemas de defesa, produção de semicondutores, fabricação automotiva e saúde. Todos eles não podem funcionar sem os elementos de terras raras. E, surpreendentemente, apesar do nome, esses elementos na verdade não são tão raros assim. Mas não podem ser usados diretamente. Há um segredo para liberar seu poder que a China descobriu. Os elementos de terras raras são 17 metais distribuídos pela crosta terrestre. E ao contrário do que o nome sugere, eles são mais abundantes do que muitos outros metais, como ouro, platina ou até mesmo cobre. Ao contrário do petróleo ou gás natural, que exigem estudos sísmicos e exploração cara para serem localizados. Depósitos de terras raras são mais fáceis de identificar, pois aparecem em diferentes rochas, solos e areias. O que os diferencia são suas propriedades únicas. Elementos de terras raras proporcionam magnetismo mais forte, emissão de luz única e estabilidade térmica superior aos metais comuns como ferro, cobre ou alumínio. Eles desempenham um papel crucial nas tecnologias modernas. Seus usos, de ímãs potentes em veículos elétricos e turbinas eólicas a fósforos, telas e catalisadores industriais, tornam esses elementos muito difíceis de substituir. Por isso, os elementos de terras raras estão em turbinas eólicas, smartphones, micro-ondas, redes sem fio, submarinos, caças e carros. Mas o que torna a China uma superpotência é a maior aplicação dos ZTRs. O principal uso dos ZTRs é na produção de ímãs potentes e resistentes ao calor, essenciais para motores elétricos. Esses ímãs conseguem suportar calor extremo e vibração constante, o que os torna perfeitos para veículos. Carros a gasolina também usam terras raras em filtros, sensores, motores elétricos e alto-falantes. Híbridos já exigem muito, e elétricos ainda mais. E você já imaginou quem lidera a máfia dos veículos elétricos? Isso mesmo, é a China! Com a venda de 427 milhões de veículos elétricos, a BYD ultrapassou a Tesla e se tornou a maior produtora mundial de veículos elétricos, encerrando anos de domínio da rival no setor. E não é só a BYD. Geely, NEO Xpeng, SIAC Motors e Great Wall Motors tornaram-se grandes concorrentes globais, desafiando marcas americanas, japonesas e europeias. Por quê? Porque eles oferecem melhor desempenho, eficiência e preços mais baixos. E a vantagem oculta: os elementos de terras raras. Em 2024, mais de 60% dos veículos elétricos vendidos mundialmente são fabricados na China. E os ZTRs são o fator decisivo por trás desse domínio. Mas não tanto quanto você imagina. Um veículo elétrico médio utiliza cerca de 1,5 kg de ímãs de terras raras ou cerca de 75 gramas por quilowatt. Alguns veículos elétricos usam até 4 kg de ímãs de terras raras, ou 15 gramas por quilowatt. Um carro pode usar cerca de 2 kg de terras raras, valendo entre 50 e 200 dólares. Mas o problema não é a quantidade por carro. O problema é que, sem as terras raras, simplesmente não dá para fabricar o carro. Aqui a China vence o jogo da dominância. Apesar de não serem raras, as terras raras fazem a China vencer onde outros países fracassaram. Por uma razão simples. As terras raras são abundantes, mas produzi-las a partir de seus depósitos não é fácil. O processo de separação e refino delas é muito complexo. Isso requer tecnologia avançada, equipamentos caros e processamento químico tóxico, o que leva muitos países a desistirem por custos e riscos ambientais. Nesse momento, a China assumiu o controle. Como sempre, a China ignorou as preocupações ambientais e usou sua capacidade de décadas de ampliar a produção para níveis massivos.
Hoje, esse monopólio atingiu níveis insanos. Desde 2025, a China detém mais de 90% do processamento global de terras raras, 69% da produção do minério, 85% das terras leves purificadas e 100% do refino das terras pesadas. A China domina não só a indústria de terras raras, mas toda a cadeia de valor, da mina ao motor. Isso lhe dá poder único sobre a cadeia de suprimentos global. A China não apenas vende esses recursos, ela controla as alavancas que podem parar indústrias inteiras da noite para o dia. Se acha que mais pessoas devem entender esse poder, curta e inscreva-se. Isso leva histórias além do algoritmo e rompe o silêncio. Antes da China, os Estados Unidos dominaram o mercado de terras raras por grande parte da segunda metade do século XX. Não é surpreendente, certo? Tudo começou em 1949, quando exploradores descobriram depósitos ricos em Mountain Pass, Califórnia. Nos anos 1960, a mina virou a maior fonte de terras raras, como európio, essencial para TVs coloridas. Essas terras raras possibilitaram scanners médicos, lasers, luzes fluorescentes e microchips, tornando Mountain Pass estratégico para a defesa e tecnologia dos Estados Unidos da América. Enquanto os Estados Unidos da América mineravam, a China apenas observava. Nos anos 1960, executivos chineses visitaram Mountain Pass e estudaram discretamente a tecnologia americana. Com eletricidade barata e leis ambientais flexíveis, a China construiu sua infraestrutura de terras raras, incluindo minas, refinarias e laboratórios de pesquisa. No começo, a indústria chinesa era caótica, com muitas pequenas empresas não regulamentadas competindo. Mas, nos bastidores, Pequim tinha uma estratégia. Na década de 1980, a China já estava superando os Estados Unidos em patentes e pesquisas sobre terras raras. Em 1983, a China registrou sua primeira patente de terras raras. Em 14 anos, a China superou os Estados Unidos, que atuavam nisso desde os anos 1950. Entre 1985 e 1995, a produção chinesa de terras raras subiu de 8.500 para 48.000 toneladas, aumentando sua fatia global de 21,4% para 60,1%. Nos Estados Unidos da América, as coisas começaram a desmoronar. Em 1980, terras raras foram classificadas por engano, sob as mesmas regras do tório, um elemento levemente radioativo. Essa decisão criou um pesadelo regulatório, tornando a mineração e o processamento desses materiais muito mais caros. Muita burocracia, papelada e problemas para as empresas se preocuparem. Como se não bastasse, outro desastre atingiu a Mountain Pass. Em 1997, após vários vazamentos de resíduos radioativos contaminarem a Reserva Nacional de Mojave. A corporação Moly, dona da mina, enfrentou processos e fechou sua planta de processamento em 1998, um ano após abrir. A China enxergou uma ótima oportunidade e agiu de forma decisiva. A China ampliou a produção em Bionobo, mina de terras raras na Mongólia Interior, que detém 40% das reservas mundiais conhecidas. Eles inundaram o mercado global com terras raras baratas, levando concorrentes como a Molycorp à falência. Refinarias alemãs e japonesas fecharam fábricas nos Estados Unidos da América e foram para a China. Mas a China não estava vencendo apenas no preço, ela também estava adquirindo tecnologia. Um dos maiores fatores de mudança foi o acordo Magna-Quint. Magna-Quint foi uma divisão da General Motors criada para produzir ímãs de neodímio, fundamentais para motores elétricos. Em 1988, a Magna-Quint foi surpreendentemente vendida a um grupo ligado à família do ex-líder chinês Deng Xiaoping. Em 2000, toda a instalação dos Estados Unidos da América foi fechada e transferida para a China. Parece uma vitória para a China, não é? Esse domínio tinha um lado oculto e feio. O monopólio chinês das terras raras atraiu fabricantes globais, mas trouxe alto custo humano e ambiental. Com a mineração sem regulamentação, resíduos tóxicos e poluição generalizada do ar e da água, a produção de terras raras se transformou em um desastre de saúde pública. No ano 2000, a China tinha 247 vilarejos do câncer, especialmente em regiões de mineração.
O custo da dominância das terras raras estava sendo pago com vidas humanas. Em resposta, Pequim começou a mudar de estratégia. A China passou a limitar produção e exportação, não apenas para reduzir a poluição, mas também para apertar o controle sobre o fornecimento global e incentivar o processamento de maior valor dentro do país. As cotas formaram um sistema de preços duplo. As terras raras vendidas dentro da China eram mais baratas, enquanto as exportações para o resto do mundo se tornaram limitadas e caras. Mas houve outra consequência inesperada. As cotas estimularam uma indústria de contrabando em expansão. Nos anos 2000, analistas estimavam que até 30% das exportações chinesas de terras raras eram ilegais, contrabandeadas para suprir o Japão e os Estados Unidos da América. Em 2012, uma investigação da mídia chinesa comparou a indústria de terras raras ao tráfico de drogas, afirmando que só 2 tipos de pessoas lidam com terras raras: quem saiu da prisão e quem pode libertar alguém dela. Quem não teme a morte e altos funcionários estão envolvidos. Vendo as brechas, a China mudou sua estratégia. A China deixou de controlar volumes de exportação e passou a escolher quais empresas poderiam atuar, reforçando o controle interno da indústria. As autoridades chinesas lançaram a campanha OnePlus 5, um plano ambicioso e implacável para reduzir a indústria de terras raras a 6 gigantes. Oficiais chamaram isso de sua guerra secreta contra a produção ilegal. Desde 2011, autoridades provinciais fizeram auditoria surpresa em Minas, apreenderam minério e subprodutos ilegais e destruíram operações de mineração ilegais quando preciso. Em 4 anos, a China declarou vitória. Dezenas de pequenas empresas de mineração e refino foram fechadas, e as empresas sobreviventes foram fundidas em 6 corporações gigantescas, em sua maioria estatais, chamadas de Big Six. Através das Big Six, Pequim passou a controlar o fornecimento e o preço das terras raras, reforçando a dominância global da China. A estratégia funcionou bem. Empresas ao redor do mundo não tiveram escolha a não ser seguir o fornecimento, transferindo sua fabricação e parcerias para a China apenas para sobreviver. É por isso que a Tesla não foi para a China apenas por causa da mão de obra barata. Ela construiu sua enorme gigafábrica em Xangai, inaugurada em 2020, porque precisava de acesso ilimitado ao neodímio e disprósio, 2 elementos de terras raras essenciais usados em motores de veículos elétricos. Desde então, a Tesla assinou contratos de fornecimento de longo prazo com empresas chinesas, não apenas para ímãs, mas também para lítio, e eles não estão sozinhos. Apple, General Motors, Volkswagen, Siemens e Hitachi transferiram a produção, formaram parcerias ou mantêm linhas de suprimento essenciais na China, pois o acesso seguro a terras raras é essencial. Essa estratégia também aconteceu no Japão. A China primeiro se tornou o principal fornecedor de terras raras purificadas para o Japão. Depois, ao limitar o fornecimento, pressionou fabricantes japoneses de ímãs a transferirem a produção para a China, dando a Pequim acesso à tecnologia avançada de ímãs no início dos anos 2010. Hoje, a China raramente exporta matérias-primas. Em vez disso, ela agrega valor transformando esses recursos em produtos acabados. Ímãs, motores elétricos, baterias, veículos elétricos completos. Em 2019, a China produzia 92% dos ímãs permanentes de terras raras globalmente. Agora é um grande concorrente em veículos elétricos, expandindo-se no mercado europeu. Pense nisso. Se um país controla totalmente, da matéria-prima ao produto refinado, minerais essenciais para a tecnologia moderna, quão perigoso seria esse poder? A China já mostrou isso. Em 2010, um barco de pesca chinês colidiu com 2 navios da guarda costeira japonesa. Quando o Japão prendeu o capitão, Pequim revidou. A China cortou todas as exportações de terras raras para o Japão, não por dias ou semanas, mas por 2 meses inteiros. Pequim também diminuiu em quase 40% suas cotas globais de exportação de terras raras. Os resultados foram chocantes. Os preços das terras raras dispararam, fábricas ficaram desesperadas, cadeias de suprimentos congelaram e o pânico se espalhou pelo mundo todo. O preço do óxido de disprósio subiu de $91 por quilo em janeiro de 2009 para $2.377 por quilo em agosto de 2011.
Essa ainda é a pior interrupção já registrada no mercado de terras raras. Pela primeira vez, Estados Unidos, Japão e União Europeia enfrentaram uma dura realidade. A China pode usar terras raras como arma quando quiser. O controle da China sobre as terras raras era mais que vantagem industrial, era uma arma geopolítica. A crise de 2010 fez Estados Unidos da América, União Europeia e Japão agirem. Eles abriram um processo contra a China na Organização Mundial do Comércio e, eventualmente, forçaram Pequim a abandonar suas cotas de exportação de terras raras. Isso foi há mais de uma década. Desde então, a geopolítica mundial só ficou mais caótica. A China atual não é a mesma de 2010. Pequim deixou de se importar com organizações internacionais, regras comerciais, Organização Mundial do Comércio e pressão diplomática. A China simplesmente não se importa. As tensões comerciais contínuas da China com outros países só pioraram o problema. Desde 2023, Pequim intensificou as restrições à exportação de minerais críticos, materiais essenciais para a fabricação de chips, sistemas de defesa e produtos de alta tecnologia. Ela proibiu exportar equipamentos, tecnologia e propriedade intelectual de refino de terras raras. Muitos países não têm conhecimento técnico para fazer isso sozinhos. E não é só questão econômica. Existe um medo crescente de que a exportação de terras raras possa, indiretamente, fortalecer as forças armadas de outras nações. Tudo isso faz parte da construção lenta e calculada de influência por parte da China. O suprimento de terras raras não é escasso, mas a China garante controle total sobre suas reservas. Então, em 4 de abril de 2025, Pequim anunciou restrições totais à exportação. Em apenas 3 semanas, os preços das terras raras subiram de 40% a 65%. A indústria automobilística foi a mais afetada, com fábricas europeias fechadas. A Ford até deixou de produzir o Explorer na fábrica de Chicago. Porque essa é a realidade. Você não pode fabricar um carro moderno sem terras raras. Elas estão em todo o motor, toda a bateria, todo o sensor. Em junho de 2025, Pequim sinalizou possível alívio das restrições. O governo chinês teria começado a conceder licenças a alguns fornecedores. Trump declarou rapidamente o fim da escassez, mas especialistas alertaram que era só uma solução temporária. As licenças de exportação duram só 6 meses. E não se sabe se a solução continuará depois. As restrições já causaram grande gargalo no fornecimento. Especialistas dizem que vai levar meses para o fluxo de ímãs ser retomado, porque milhares de pedidos de licença ainda estão aguardando aprovação. A volatilidade nas relações entre os Estados Unidos da América e a China, tarifas, guerras comerciais, restrições de minerais, tudo isso só piora cada vez mais. E não é como se o resto do mundo não tivesse notado o domínio da China. Vários países tentaram encontrar soluções, mas com sucesso limitado. Décadas atrás, a França liderava na separação de terras raras por meio da Grand Poulenc, hoje Solvay. Em 1992, pressões econômicas e regras rigorosas limitaram a fábrica de La Rochelle a poucos usos especializados. Em maio de 2022, a Solvay anunciou planos para retomar a separação e purificação de terras raras para ímãs. O grande desafio é que a China pode manipular os preços globais como quiser. Ela pode inundar o mercado com terras raras baratas ou criar uma escassez artificial, dificultando a sobrevivência de novos projetos. É por isso que investidores privados hesitam em investir em novas fábricas. Os Estados Unidos importam cerca de 80% de seus elementos de terras raras da China. Embora esse número esteja caindo gradualmente, ainda continua sendo bastante significativo. Isso preocupa muito os Estados Unidos. Não só as indústrias automobilística e de inteligência artificial dos Estados Unidos da América dependem das terras raras, mas todo o setor de defesa também não pode funcionar sem elas. Terras raras são essenciais em equipamentos de defesa modernos, como caças F-30 e 5 submarinos Virginia, mísseis Tomahawk, radares, drones Predador e bombas inteligentes. Um F-35 usa mais de 400 kg dessas terras. Um destroyer Arleigh Burke usa cerca de 2.360 kg, enquanto um submarino Virginia consome quase 4.200 kg. O problema é que os Estados Unidos da América já estão ficando para trás na fabricação dessas tecnologias de defesa,
enquanto a China amplia rapidamente a produção de munições e adquire sistemas de armas avançados 5 a 6 vezes mais rápido que os Estados Unidos da América. Surpreendentemente, isso foi mencionado não por algum oficial chinês, mas por um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos da América. O mais preocupante é que a China está se preparando como em tempos de guerra. Mesmo antes das recentes proibições de exportação, a indústria de defesa dos Estados Unidos da América já enfrentava limitações de capacidade e não conseguia aumentar a produção para atender a demanda. Portanto, restrições adicionais às terras raras só vão ampliar essa diferença, fortalecendo as capacidades militares da China muito mais rápido do que os Estados Unidos conseguem acompanhar. Os Estados Unidos da América, historicamente, mantinham estoques de minerais críticos para 4 a 5 anos, evitando que outras nações os usassem como armas. Mas só os estoques não bastarão, ainda mais com o rápido crescimento do mercado global de tecnologia e veículos elétricos. Até hoje, os Estados Unidos da América ainda não separam terras raras pesadas. Isso não impede que aconteça no futuro, pois os planos estão prontos e os Estados Unidos da América preparados para enfrentar a China. Na Estratégia Industrial de Defesa Nacional de 2024, o Departamento de Defesa definiu criar uma cadeia completa de suprimentos de terras raras para ímãs até 2027 do minério ao tubo. Uma cadeia que atenda à defesa dos Estados Unidos da América sem depender da China. Desde 2020, o Departamento de Defesa investiu mais de 439 milhões de dólares em cadeias de suprimentos nacionais. O Pentágono deu a MP Materials, Estados Unidos, $96 milhões em 2020 para construir uma unidade de separação de terras raras leves em Mountain Pass, Califórnia, e mais Estados Unidos, $35 milhões em 2022 para uma planta de processamento de terras raras pesadas. Serão as primeiras instalações desse tipo nos Estados Unidos da América, integrando mineração, separação, refino e produção de ímãs. Mas mesmo com capacidade total, a MP Materiais produzirá apenas 1.000 toneladas de Indi FeB, ou ímãs de neodímio, até 2025. Menos de 1% das 138 mil toneladas que a China produziu em 2018. O Pentágono também concedeu grandes subsídios à filial americana de terras raras da Lina. $304 milhões em 2021 para uma instalação de separação de terras raras leves e $120 milhões em 2022 para uma planta de processamento de terras raras pesadas. São passos importantes, mas os Estados Unidos ainda estão longe de ter uma cadeia de suprimentos totalmente independente, do minério ao ímã. Mesmo com avanços como a Estados Unidos da América Rare Earths produzindo óxido de disprósio em 2025, isso ainda ocorre em escala de laboratório, não em larga escala. No futuro, será ainda mais difícil quebrar o monopólio da China, já que Pequim busca controlar agressivamente quase toda a reserva de terras raras, explorada ou não, no mundo. A China já detém as maiores reservas de terras raras do mundo, com depósitos na Mongólia interior e sul do país armazenando cerca de 44 milhões de toneladas, quase 48% das reservas mundiais. Mas a China não depende só das suas reservas. A Shanghe Resources, empresa chinesa de terras raras, controla 90% da Vietnam Rare Earth Company e tem grandes participações em projetos na Austrália, Tanzânia, Vietnã e Canadá. Há também o Grupo de Terras Raras da China, Grupo de Terras Raras da China, mega empresa formada entre 2021 e 2024 pela fusão da China Minmetals, Chenalco Rare Earth e Southern Rare Earth. A CREG controla mais de 50% da produção de terras raras pesadas da China, sendo central no fornecimento global. Outros gigantes estatais como a China Minmetals e o grupo de mineração de metais não ferrosos da China, China Non-Ferrous Metal Mining Group, também estão adquirindo ativos minerais no exterior, além de terras raras, cobre, níquel, cobalto e outros minerais. Tudo isso integra a estratégia de longo prazo da China para dominar recursos globais, do minério bruto aos materiais de alta tecnologia. Para entender o poder das terras raras na geopolítica global, Myanmar é um ótimo exemplo. O estado de Kachin,
no norte de Myanmar, é rico em elementos de terras raras pesadas como o disprósio e térbio, minerais essenciais para motores de veículos elétricos, ímãs de alta tecnologia, sistemas de defesa e aeroespacial. Após o golpe militar de 2021, a região registrou grande aumento da mineração ilegal e irregular. O dinheiro das terras raras financia tanto o Exército de Independência de Kachin, quanto a Força de Guarda de Fronteira aliada ao Exército. Em outubro de 2024, o Exército de Independência de Kachin tomou Chipui e Panguá, cidades situadas sobre ricos depósitos de terras raras pesadas. Disprósio e térbio são essenciais para veículos elétricos, turbinas eólicas e defesa avançada. A China viu uma oportunidade e reagiu rápido. Ela fechou os portões na fronteira de Yunnan, bloqueando embarques de terras raras de Myanmar. Então veio o ultimato: pare a ofensiva ou enfrente uma proibição de compra de terras raras. As negociações se arrastaram por meses. Em dezembro de 2024, uma reunião secreta em Kunming mudou tudo. A Exército de Independência de Kachin impôs um imposto de 20% nos concentrados exportados, levando à reação dos compradores chineses. Em abril de 2025, ambos concordaram em fixar o preço em 35 mil yuans por tonelada. O comércio voltou, agora regulado pelo Exército de Independência de Kachin. Um exército rebelde assumiu o controle de um importante corredor de suprimentos. Desde o golpe de 2021 em Myanmar, a mineração de terras raras em Kachin explodiu. Os locais ativos saltaram de 130 em 2020 para mais de 370 até 2024. Chipui possui mais de 2.500 poços tóxicos de lixiviação e o boom é enorme. De 2017 a 2024, Myanmar exportou mais de 290 mil toneladas de terras raras para a China, somando mais de 42 bilhões de dólares. 85% disso ocorreu após o golpe. Atualmente, Myanmar fornece mais de 60% das terras raras pesadas importadas pela China. O dinheiro dessas exportações financia a guerra civil em Myanmar, milícias, armas e o conflito contínuo. Mas, para a China, isso não é novidade. Empresas chinesas têm décadas de experiência trabalhando com milícias e grupos rebeldes na África. Eles não ligam se o dinheiro queima vilarejos ou prolonga guerras, contanto que as terras raras cruzem a fronteira. Assim como Myanmar, outro país possui grandes reservas inexploradas de terras raras. Groenlândia, que a China tentou explorar, mas ainda não conseguiu. A Groenlândia, rica em terras raras e minerais críticos, tornou-se um importante ponto geopolítico. Segundo o relatório, a Groenlândia tem cerca de 15 milhões de toneladas métricas de terras raras, concentradas em projetos como Tambris e Kevinfeld. Desde 2013, a China ampliou a cooperação com a Groenlândia e seus recursos naturais. O primeiro sinal claro surgiu em 2014, quando a Groenlândia Minerais, Energia Groenlândia, Minerais, Energia, firmou um memorando de entendimento com a Companhia Chinesa de Engenharia e Construção de Indústrias de Metais Não Ferrosos. Companhia Chinesa de Engenharia e Construção de Indústrias de Metais Não Ferrosos. O objetivo era criar uma cadeia global integrada de fornecimento de terras raras. A Shanghi Resources da China depois adquiriu 9% das ações da Groenlândia Minerais Energia. Uma jogada estratégica, porque o local de Kevinfeld, sozinho, possui cerca de 270 mil toneladas de urânio, além de terras raras. Em 2018, a Shanghi assumiu o processamento e a venda dos materiais de Kevinfeld. Ela firmou parceria com a Corporação Nuclear Nacional da China para aprimorar a separação de terras raras de depósitos de urânio e tório. Enquanto isso, até os Estados Unidos tiveram sorte. Garantiu a mina de terras raras Tambris, projeto de Estados Unidos dólares, 3 bilhões, com apoio do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos da América e liderança do geólogo australiano Greg Barnes. Essa conquista garante aos Estados Unidos da América posição rara nos minerais críticos, mas Pequim ainda lidera. Mas explorar as reservas da Groenlândia é muito mais difícil do que na maioria dos outros países.
O terreno áspero e gelado e a extrema sensibilidade da região a questões ambientais tornam a mineração incrivelmente complexa. É por isso que, em 2021, a Groenlândia aprovou uma lei limitando a quantidade de urânio permitida nos recursos minerados. Essa ação congelou o desenvolvimento de uma grande mina de terras raras no sul da Groenlândia, mostrando como esses projetos podem ser frágeis e incertos aqui. A China continua investindo na Groenlândia por um motivo claro: garantir que os Estados Unidos da América ou qualquer outro país não consigam explorar essas reservas de terras raras. É uma estratégia monopolista clássica, com uma superpotência tentando controlar todas as minas para forçar o resto do mundo a depender dela. Esse controle das reservas de elementos terras raras dificulta muito a concorrência de outros países ou empresas. Por exemplo, a Índia tem cerca de 723 milhões de toneladas de reservas de terras raras. Sem uma indústria de refino avançada, empresas indianas ainda dependem da China ou de materiais reciclados. Sim, você ouviu certo! Para enfrentar o monopólio da China, Índia e Japão reciclam lixo eletrônico para extrair e reutilizar terras raras. Entre 2023 e 2024, a Índia gerou 38 milhões de toneladas de lixo eletrônico, sendo o terceiro maior produtor global, atrás da China e dos Estados Unidos da América. Em setembro de 2024, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América investiu 42 milhões de dólares na Rare Earth Salts, startup que extrai óxidos de terras raras de produtos reciclados, como lâmpadas fluorescentes. A reciclagem é cara, consome muita energia e pode ser poluente. Muitos países nem sequer possuem as refinarias adequadas ou sistemas de reciclagem seguros para tornar isso viável. Investir em indústrias autossuficientes é a forma mais eficiente de quebrar o monopólio da China. Austrália, Vietnã e Arábia Saudita já estão se destacando como atores-chave nesse esforço. A Austrália é especialmente importante. Ela tem grandes depósitos de terras raras e está desenvolvendo capacidade própria de refino e separação. Seu projeto Browns Range pode se tornar o primeiro grande produtor de disprósio fora da China, com reservas estimadas em 2.294 toneladas. Quando em operação, poderá produzir cerca de 279 mil quilos de disprósio por ano, usado em ímãs de alto desempenho e resistentes ao calor. Até a conclusão da refinaria, empresas australianas dependerão do refino chinês até 2026. A Arábia Saudita possui grandes depósitos de terras raras pesadas, essenciais e mais escassas para as indústrias de defesa e alta tecnologia. Mas, para competir com a China, os governos e as grandes empresas precisam intervir. Nenhuma empresa privada vai assumir esse risco sozinha, pois a China pode inundar o mercado global com terras raras baratas ao surgir competição. Outra opção é reduzir a dependência das terras raras, buscando e adotando melhores alternativas. Por exemplo, a Tesla reduziu o uso de terras raras em seus motores de veículos elétricos em 25%. A Toyota criou motores magnéticos usando menos terras raras. A ZF desenvolveu motores sem ímãs, e novas tecnologias estão surgindo rápido. A Neuron Magnetics, de Minnesota, desenvolve ímãs sem terras raras. Seus investidores incluem a General Motors, a Stellantis e a Volvo. A demanda por essa tecnologia cresceu após os controles de exportação da China. Os ímãs da Neuron são feitos de ferro e nitrogênio, minerais abundantes. Eles já estão construindo uma fábrica em Minnesota, que deve ser inaugurada entre 2026 e 2027, com uma segunda instalação de 10 mil toneladas planejada para 2029. Essa fábrica poderia abastecer milhões de veículos elétricos na América do Norte. Até que Estados Unidos da América ou outros países criem indústrias autossuficientes de terras raras ou ofereçam alternativas, a China seguirá no centro da cadeia global de suprimento. Se a China seguirá dominando as terras raras ou se o mundo achará alternativa, só o tempo dirá.